Yuhu! Tem alguém aí? E crocheteira iniciante? Tem também? Nesse vídeo eu vou compartilhar contigo não uma, não duas, não apenas 3, mas 10 dicas para crocheteiras iniciantes. Mas antes, eu recebi um comentário no vídeo mais recente aqui do canal que me chamou bastante atenção. E o comentário foi mais ou menos assim: por que tu tá produzindo tanto conteúdo direcionado às crocheteiras iniciantes? E aí eu queria deixar uma reflexão aqui no início do vídeo para tu pensar um pouquinho e ver se não faz muito sentido. Eu tenho acompanhado nas redes sociais, no YouTube aqui, né, em várias plataformas, muitos desserviços, sabe? Aquela pessoa que traz um conteúdo que ao invés de ajudar acaba até atrapalhando mais um pouquinho, principalmente quem tá começando. Porque quem tá já nessa caminhada há um tempo já sabe o que é real e o que não é, pelo menos já deveria ter uma noção, né? O que é verdade, o que é fake it news, né? O que é ilusão, já ter a sua própria opinião formada. Porém, quem tá iniciando ainda tá fazendo seus testes, ainda se assusta com muita coisa que vê, né? Que é falado, que é compartilhado. E isso no início prejudica muito e pode inclusive determinar se a pessoa vai continuar trabalhando com o crochê ou se vai buscar uma outra técnica para estar desenvolvendo, ou até mesmo um serviço CLT, né, uma outra ocupação aí para estar ganhando o seu dinheirinho. E isso muito me preocupa, porque eu tenho o interesse de que essa nossa arte do crochê não morra, que ela não se perca. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir impactar de forma positiva e principalmente quanto mais pessoas fazendo o crochêzinho, é maior a possibilidade de que a gente consiga perpetuar por muito mais tempo essa arte maravilhosa do crochê. E eu sei o quanto me fez bem o crochê na minha vida, né? A partir do momento que o crochê entrou na minha vida, principalmente de forma profissional, quando eu comecei a trabalhar de forma profissional com o crochê, eu sei a diferença que isso fez na minha vida. Eu sei os benefícios que trouxe, tanto para minha vida financeira, né, que me ajudou bastante aí, afinal é a minha fonte de renda, tanto para minha vida pessoal, né? É aquele momento de reflexão, é aquele momento em que eu consigo ficar em meio aos meus pontinhos aqui, pensando sobre coisas que aconteceram, fazendo planos, projetos. Então, é um momento de reflexão mesmo. É o meu momento comigo mesma e com o meu crochêzinho. Então, sabendo que isso para mim foi muito positivo, eu não vejo o porquê não passar isso para outras pessoas. Eu sou aquela pessoa que, se eu descubro uma coisa bacana, nossa, tal coisa aqui tá dando dinheiro, tipo, nossa, a pessoa que estão fazendo tá dando certo, eu tenho interesse em passar aquilo para o maior número de pessoas possível. Inclusive, em certos momentos acaba sendo até meio prejudicial para mim, porque tem certas coisas às vezes que acontecem na vida da gente que a gente tem que dar uma segurada, né? Sabe aquele negócio de, o que ninguém sabe, ninguém estraga, aquele tipo de coisa assim? Tem certos planos, projetos nossos que enquanto não tá ali fora do papel, enquanto a gente não consegue desenvolver ele, é interessante sim não explanar para muita gente, porque a gente nunca sabe quem tá realmente perguntando como a gente tá, porque se importa com a gente, e quem tá perguntando como a gente tá pra saber se a gente tá bem ou mal e ir lá falar pro outro, pra saber se a gente tá bem ou mal e tentar nos prejudicar. É difícil fazer essa distinção, né? Hoje em dia com as redes sociais, então, pior ainda, porque um número muito grande de pessoas tem acesso, né, à nossa vida. Então, acaba se tornando cada vez mais difícil fazer essa separação, né, do joio do trigo, como diz. Então, essa questão de querer compartilhar muito com as pessoas, principalmente quando é algo bom, é uma coisa que às vezes acaba até prejudicando um pouco. Mas como a minha intenção é boa e eu sei que a recompensa vem de um jeito ou de outro, sabe? Porque todo o conteúdo que eu compartilho aqui, se eu conseguir impactar de forma positiva a vida de uma pessoa, já valeu a pena. Já tá tudo certo, eu já me sinto felizona, sabe? E daí, com o alcance que tá tendo as minhas redes sociais, né, todos meus canais, minhas redes sociais, tudo, eu sei que eu consigo impactar a vida de um número, como é que pode falar? De um número significativo de pessoas. Então, isso me traz muita alegria e me motiva a cada vez mais estar produzindo esse tipo de conteúdo aqui. E quanto ao serviço que está sendo feito por algumas colegas aí, assustando, criticando, principalmente quem está iniciando, porque às vezes a pessoa
faz uma peça ali, faz um tapete e vende por 15, por 20, por 25 reais e o pessoal vai lá e desce a lenha em cima, sabe? E se é uma crocheteira já experiente, ela já sabe o que ela tá fazendo. No meu caso, se eu faço um tapete aqui e eu vendo 15, 18, 20, 25 reais, um preço promocional, eu sei o porquê eu estou fazendo aquilo ali. É com uma intencionalidade. Não é, ah, meu Deus, é que ninguém quer comprar minhas peças. Não, gente, não é. Então, eu já tenho essa segurança para me posicionar dessa forma e dizer que se eu faço isso, é uma estratégia de marketing minha. Recentemente eu postei alguns suplás, né, daqueles para chá, para café menorzinhos, pode ser usado também como descanso de panela, pode ser usado também como toalhinha, né, eu tenho cliente que gosta de botar os elétrons em cima. Então, eu fiz uma promoção e vendi algumas peças a 10 reais. E aí o pessoal, meu Deus, guria, tá tudo bem, tu tá precisando de alguma coisa, achando que eu tava fazendo essa promoção porque de repente a gente precisava pagar uma conta, comprar alguma coisa aqui. Não, gente, eu tava querendo estimular as minhas clientes que já faziam algum tempo que não compravam comigo a voltar a comprar. E qual é a estratégia que eu utilizo aqui? Eu sempre coloco alguma peça como chamariz. Gente, o chamariz ele é conhecido. Olha isso, mais de 5 minutos de vídeo, eu nem entrei no tema do vídeo ainda, mas segura que vai dar bom. Vai fazendo teu crochêzinho aí enquanto a gente vai batendo esse papo. Eu vou fazer o meu, inclusive, porque senão acaba atrasando aqui as coisas. Eu tô trabalhando num caminho de mesa, ó, de 3 motivos. Encomenda da minha cliente Sereni, maravilhosa, beijo, gratidão pela encomenda. E vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Eu falo de chamariz há muito tempo, desde praticamente que eu iniciei a trabalhar com o crochê de forma profissional e eu descobri que o chamariz ele é muito atrativo e ele chama a atenção das clientes, principalmente para quem trabalha com feiras, né? Tem que ter um chamariz, a Poli sempre fala, tem que ter um chamariz, porque a pessoa vem até a tua barraca, no meu caso, vem até o meu perfil, entra em contato comigo por conta do chamariz. Chama atenção, né? Uma peça de 10 reais, se tu tiver como fazer uma peça de 5 reais, seja um porta-copo, um chaveirinho que tu conseguir fazer num valorzinho mais em conta, tu ter uma quantidade limitada daquele tipo de produto e fazer essa divulgação, vai fazer com que as tuas clientes cheguem até o teu perfil. Agora tem que fazer contagem aqui, eu vou ter que dar uma pausa aqui pra conversar contigo e depois eu volto, senão eu vou acabar fazendo errado e depois eu vou ter que desmanchar, né? Então, já fica essa primeira dica pra ti, crocheteira iniciante, se é peça que tem que fazer contagem, presta atenção pra não errar e depois não ter que refazer o trabalho todinho, tá? Porque isso eu fiz algumas vezes quando eu tava começando. Hoje não mais. Hoje, se é uma peça que tem que fazer contagem, tem que prestar atenção e eu tenho que fazer alguma outra coisa, ou eu tô muito cansada, tô com sono, eu paro e deixo pra fazer num momento mais propício, né? Então, por isso também que eu trabalho várias peças ao mesmo tempo. Porque tem certas peças que eu consigo fazer enquanto eu tô aqui conversando e gravando. Tem certas peças que eu não preciso nem olhar. Eu posso estar assistindo uma série, um filme, posso estar gravando vídeo aqui conversando, posso estar num lugar onde tenha muita gente. Eu não preciso olhar, eu consigo ir fazendo, faço à noite. É tranquilo. Porém, tem outras que não. Esse aqui, como tem contagem, é uma dessas peças que não. E aí eu deixo isso aqui pra fazer num momento que eu tenho a disponibilidade de prestar atenção no que eu tô fazendo aqui. Então, seguindo com a questão do chamariz, né? A cliente, ela vem até o meu perfil e ela vai ir até o teu perfil, ela vai até a tua barraca, ela vai até a tua mesa na feira, seja lá a forma que tu esteja utilizando para vender. O chamariz faz a cliente vir. Ele é uma isca. Sabe a isca que tu coloca no anzol pro peixe vir e tu pegar o peixe? Sabe a isca que tu coloca dentro da armadilha pro bichinho ir ali e aí a armadilha pegar ele? É tipo isso, só que com clientes e com peças de crochê barata. Então, o chamariz, ele vai fazer a cliente vir até a gente e aí a gente já vai apresentar para ela outra coisa. Não deixa a cliente comprar só a peça chamariz, tá? Cuidado. E não faz o teu ateliê virar um ateliê só de chamariz, porque tem gente que acaba meio que se perdendo no meio do caminho. Por exemplo, fazer pano de prato com barradinho de uma carreira, com linha de polipropileno, que é mais barata, um paninho de prato mais em conta, né? Que tu conseguiu comprar aí, fazer esse pano de prato e vender ele a 5 reais. É um ótimo chamariz, vai chegar muita gente no teu perfil, na tua barraca, seja lá onde for que tu for tá comercializando as tuas peças, tá? Só que as pessoas vão querer encomendar contigo 20, 30, 40 panos de prato, porque já aconteceu comigo. E aí o que a gente não pode fazer? A gente não pode deixar o chamariz virar o carro-chefe do nosso ateliê. Porque é uma peça que é para chamar a atenção, mas ela não é uma peça que é para ganhar dinheiro com ela. Porque para ganhar dinheiro com pano de prato a 5 reais, tu tem que produzir uma grande quantidade.
todos os dias. E isso vai se tornar muito cansativo. Então tu vai ter que produzir muito para ter um pequeno lucro, sendo que se tu fizer o chamariz, chamar a atenção da cliente e conseguir oferecer para ela uma outra peça, né, fazer uma venda casada ali com o chamariz e uma outra peça que te dê um lucro um pouquinho maior, tu vai conseguindo equilibrar as coisas. Então, a questão do chamariz, ela tem que ser limitada. Eu tenho apenas 10 peças. Que nem, sabe o supermercado quando faz promoção? E aí eles colocam no papelzinho ali apenas tantas unidades por cliente, apenas tantas unidades por CPF. É praticamente a mesma coisa. A gente tem que se ligar de ver coisas em outros negócios, em outros comércios, sabe? Em outras empresas e conseguir adaptar isso na nossa realidade. A gente tem que estar ligada nessas coisas. Então, esse gatilho de temos apenas 10 unidades é o gatilho da urgência. A pessoa sabe que se ela demorar para comprar contigo, essas 10 unidades vão se esgotar, ela vai ficar sem. Então, ela, nossa, eu preciso comprar rápido. Com ela, já vou chamar agora e vou garantir os meus. Esse gatilho de eu tenho apenas tantas unidades, limita o teu cliente. Se o cliente entrar em contato contigo e disser assim, eu quero 20 desses, tu tem como fazer pra mim? No início, amiga, tu tá querendo vender, tu vai dizer que sim, e tu vai fazer, e tu vai vender, o teu lucro vai ser pouco, mas todo mundo começa, ou pelo menos deveria ter essa noção, né, que no início, na maioria das vezes, a gente ganha pouco. Pensa tu entrando numa empresa pra trabalhar, tá? Tu entra lá na empresa e o teu salário é um salário X. Tu não tem muita experiência, tá começando no crochê, né? Na empresa a mesma coisa, tu não tem muita experiência, então o teu salário, ele vai ser um salário base, certo? Com o tempo, se tu for aprendendo outras coisas dentro da empresa, tu pode ser promovida. Com o crochê é a mesma coisa. Eu entrei fazendo um tapete retangular que eu acho fácil e eu vendo ele a 20 reais. E tá, beleza pra mim. Seja lá o valor que tu venda, tá? Todos os valores aqui são fictícios, então tu pode adaptar de acordo com a tua realidade. Dentro da empresa, tu pode ser promovida. O teu crochê também, tu pode promover ele. Tu pode acrescentar um fio diferente, tu pode acrescentar um ponto diferente, uma combinação diferente. Tu pode colocar no teu catálogo um outro tipo de peça que tu consiga produzir ela e agregar valor nela. Tem peças que elas são conhecidas como peças baratas. São peças simples, rápidas pro dia a dia. Tem peças que são mais luxuosas, então elas utilizam um fio diferente, um ponto diferente. Tem alguma coisa nelas ali que agrega valor. E isso faz com que tu consiga vender ela por um valor um pouco mais alto, consequentemente aumentando a tua lucratividade. Então pensa dessa forma, que tu tem que ser promovida dentro da empresa. Eu sempre falo nos vídeos que a guria, agora é guria crochetando, né? Antes era guria crocheteira, agora é guria crochetando. Guria crochetando é uma empresa. Eu, Temis Cristina, sou funcionária dessa empresa. Eu tenho que cumprir as minhas metas. E eu tenho que ser promovida dentro dessa empresa. Se eu entrei nessa empresa fazendo tapetes simples, porque era só o que eu sabia fazer, com o tempo eu tenho que buscar conhecimento. Pra daí estar conseguindo fazer peças diferenciadas que sejam vendidas por um valor mais alto e, consequentemente, aumente o meu prolabore, que é o meu salário. Deu pra entender? Então, vamos falar um pouquinho sobre essas 10 dicas para crocheteira iniciante. Eu espero que te ajude de alguma forma. E pega o teu material, bota um sorriso no rosto, vem crochetar comigo, enquanto a gente bate esse papo, tá? A dica número 1 que eu quero passar para crocheteira que tá iniciando é utilize fios claros, tá? Lá no começo eu não tinha essa noção, mas quando eu comecei, eu era bem novinha, os meus olhos funcionavam super bem, eu não tinha dificuldade nenhuma. Hoje em dia eu enxergo bem, porém com certos fios, principalmente à noite, eu tenho medo de crochetar, porque eu fico pensando assim, e se me escapar algum ponto? E se eu não perceber que eu fiz errado? Porque é um fio escuro, é um fio diferenciado às vezes. A dica número 2, né, vai ser conjunta com a número 1, que é evite fios peludos, fofos e com muito frufruzinho, que é a mesma questão da dica número 1 dos fios escuros, tá? Eu sei que no início a gente quer fazer coisas e às vezes a gente vê uma videoaula e a pessoa utilizou um tipo de fio que tu diz, meu Deus, ficou linda essa peça. Mas esse fio, ele é um fio mais difícil de ser trabalhado, pelo menos para a maioria de nós. Então, no início, enquanto tu tá aprendendo, um fio mais claro vai facilitar a tua visualização dos pontos. É por isso essa dica.
Não é que tu não vai conseguir trabalhar com fio escuro, não é porque fio mais claro vende mais, não é nada disso. É simplesmente porque tu vai ter que enxergar. Aqui tá vendo que tem um buraquinho onde tu faz o ponto? Tu vai ter que enxergar isso. E se o fio for escuro, vai dificultar um pouco mais pra ti. Então, um fio mais claro, tu vai conseguir enxergar, tu vai conseguir contar os pontos de uma forma mais fácil e tudo isso vai facilitar a tua vida. Quando a gente está iniciando, a gente tem que buscar, assim, coisas que facilitem a nossa vida. Durante todo o processo, na verdade, eu acredito que a gente tenha que buscar esses facilitadores, tá? Mas com o tempo a gente consegue identificar eles e vai ficando cada vez mais simples esse processo de simplificação aí. Mas no início fica meio difícil porque a gente tá meio perdido, a gente não tem muita noção das coisas, né? Então, essa questão da dica número 1, de utilizar fios mais claros para uma melhor visualização, e a dica número 2, procurar evitar fios peludos, fio com muito frufru, muito fofo, também para facilitar a visualização dos pontos, é uma dica que eu queria ter recebido lá no início. Hoje eu vejo fotos de peças que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com o crochê, e eu vejo várias peças que estão com os pontos errados. No início, eu não conseguia perceber isso, né? Até porque quando eu comecei a trabalhar com o crochê, eu não tinha acesso à internet. Eu não tinha acesso a YouTube, né? Eu fui ter acesso bem depois. Consequentemente ao YouTube, né? Porque daí com a internet o YouTube. Mas eu aprendi a fazer crochê com uma vizinha, que eu tenho, assim, muita gratidão por ela ter me ensinado, por ela ter me mostrado que isso aqui era uma agulha de crochê, que com um fio eu podia fazer peças lindíssimas e ter me ensinado os primeiros pontos. Ela me ensinou como segurar na agulha, ela me ensinou como fazer as correntinhas, como fazer os primeiros pontinhos ali, foi ela que me ensinou. Porém, naquele momento eu não dei tanto valor pra isso. Era adolescente, né, gente? Adolescente, a gente sabe, dificilmente vai ter esse foco, vai ter essa noção de enxergar uma oportunidade e aproveitar ela, né? Principalmente se a oportunidade é boa. Oportunidade ruim a gente aproveita várias, né? Mas boas oportunidades, quando a gente é adolescente, na maioria das vezes, principalmente quando a gente não tem muito direcionamento, assim, não tem alguém, sabe, muito direcionando a gente tem dificuldade em aproveitar essas boas oportunidades. Mas, né, no momento futuro ali, eu resolvi voltar a fazer crochê, foi quando eu fiquei grávida da Clarinha. E aí eu voltei a fazer crochê porque eu tive muita dificuldade durante a gravidez da Clarinha, eu passava muito mal, então eu tive que sair do trabalho. E aí eu vi no crochê a possibilidade de uma fonte de renda. Só que eu fazia crochê por revista. Então, eu vi os gráficos ali e na revista vinha, né, a professora usou fio tal, tantos novelos, fio tal, tantos novelos. E aí eu comprava os fios e tentava fazer. Eu tive uma pessoa que me apoiou muito nesse início, que é a minha madrinha, a Vera. Ela era minha vizinha na época e, gente, tudo que eu fazia de crochê ela comprava. Hoje, vendo as fotos, que sim, né, tem algumas fotos no meu Facebook bem antigas, de quando eu iniciei a postar coisas lá no Facebook, tem umas fotos que eu olho e digo, meu Deus, ela só comprava pra me ajudar mesmo, porque o trem, olha, era terrível. Justamente por isso, por tu não ter essa noção, né? Hoje em dia eu consigo fazer assim sem olhar, mas quando eu iniciei, às vezes olhando eu ainda errava. Então, a gente tem que ter essa atenção, e essa atenção com os fios vai facilitar muito a tua vida se tu tá iniciando. Vamos lá para a dica número 3. Registre suas produções, receita, dicas para repetir, quantidade de material, tempo de produção, videoaula ou inspiração que seguiu. É uma dica muito valiosa esta, tá? Tenha um caderninho, uma agenda, folhas, seja lá o que for. Eu curto muito anotações assim, né, físicas, mas tem gente que curte anotações virtuais, digamos assim. Mas é super importante tu ter esses registros, tá? Como é que tu fez, quanto material utilizou, quanto tempo tu demorou pra fazer. Se tu tá iniciando, tu sabe, eu fiz esse caminho de mesa aqui, no meu ponto ficou numa medida tanto por tanto, eu utilizei tanto de cru, tanto de multicolor, eu demorei tantas horas pra fazer, eu fiz através da videoaula da fulana, ou eu fiz através de uma foto do Pinterest, parará, tenta manter em pastas, tá? Pinterest, Instagram, YouTube, tu tem como criar playlists, criar pastas e deixar esse conteúdo salvo lá dentro. Tu pode fazer de uma forma privada, que ninguém vai ter acesso, só tu vai ter acesso, caso tu não queira, né, que outras pessoas tenham acesso ao que tu tá salvando ali.
mas tenha esses registros, porque isso é muito valioso. Pra tu fazer essa comparação, que nem eu tô fazendo hoje aqui, né? De comparar peças de quando eu iniciei com peças que eu faço hoje, acompanhar a minha trajetória e ver o quanto eu evoluí, como também para futuras consultas quando tu precisar. Às vezes tu faz uma peça e aí depois tu não lembra que fio foi que tu utilizou para fazer. Como no caso desse caminho de mesa aqui, ó. Essa aqui é uma história engraçada. Não é engraçada, gente, desculpa, falei bobagem. A minha cliente me pediu 3 caminhos para 3 mesas diferentes que ela tem. Eu acho que são uma bancada e 2 mesas que ela tem. E ela me pediu 3 caminhos combinando medidas diferentes, porém o mesmo modelo, tá? E aí eu fiz esses caminhos para ela, entreguei, ela ficou super satisfeita. E eu fiz o registro do que eu tinha utilizado aqui para fazer esses caminhos de mesa. Aí o que aconteceu? A minha cliente fez uma reforma na casa dela e na hora de organizar as coisas de volta no lugar, ela chamou pessoas para ajudar, né? Funcionárias para ajudar. E um dos caminhos de mesa sumiu nesse processo, né? Seria meio que uma mudança, né? De colocar as coisas de volta no lugar. Um dos caminhos sumiu. E aí ela entrou em contato comigo, guria, tem como fazer mais um para compor o kit novamente? Porque eu tô agora só com 2 e eu preciso dos 3, né, para utilizar. Senão uma mesa fica pelada. Ou eu tenho que colocar outra coisa que daí não combina. E aí eu falei, claro, faço pra ti sim. Aí o que eu fui fazer? Eu fui consultar as minhas anotações pra ver quanto de material eu tinha utilizado, se um novelo do Multicolor, né, desse tom de marrom aqui daria, ou se teria que ser mais do que um pra já comprar o material certinho, caso eu não tivesse no estoque. Já consegui ver quantos motivos era, qual a medida que ficaria, quanto tempo eu demorei pra produzir, pra dar pra minha cliente um tempo estimado aí até a entrega. Então, tudo isso, né, as cores que eu utilizei, porque eu sempre fico na dúvida, né, sobre as mesclas em tons de marrom, eu não consigo memorizar elas, então eu consegui consultar e ver qual multicolor é esse aqui, que cor, né, pra fazer exatamente igual os que ela tem lá, pelo menos o mais próximo, né. E tudo isso eu consegui fazer graças a esses registros. E eu te recomendo que tu faça também esses registros, vai te ajudar, vai te salvar muito, tá? Vamos lá então para a dica número 4 para quem tá começando. Aprenda a ler o rótulo do seu fio. Tags, agulha indicada, composição, dicas de lavagem, marca, cor, lote, peso, metragem. Tudo isso tá no rótulo do fio que tu utiliza. E é indispensável que tu saiba ler essas informações. Porque, digamos, tá? Eu tô com alguns fios aqui pra te mostrar. Vamos começar com esse aqui. Esse aqui é um barbante do Bom Cru. Ele é o cone de 1 kg. Ele é numeração 6. Gente, isso aqui da numeração do fio... Meu Deus, tem uma história engraçada pra contar pra vocês de quando eu comecei a fazer crochê, tá? Profissionalmente, digamos assim. Eu fui no armarinho, não tinha compra online, tá, gente? Você tinha que ir no armarinho pra comprar. E aí eu fui no armarinho e eu olhei a metragem do fio. Na revista que eu comprei, dizia que tinha que utilizar barbante número 6, tá? Só que aí eu fui lá no armarinho e eu olhei o barbante número 6, digamos o cone de 1 kg, a metragem dele é 1080 metros, tá vendo? E aí eu vi lá no armarinho que o barbante número 4 tinha uma metragem muito maior. E aí eu pensei, nossa, os dois é de 1 kg, os dois é o mesmo valor. Esse aqui tem uma metragem, digamos, de 1000 metros. E o número 4 tem uma metragem de, tipo, 1500 metros, sabe? Uma metragem muito maior. Eu vou levar o número 4, porque se tem mais metros, eu vou conseguir fazer muito mais crochê com ele. Olha a cabeça da criatura. E aí eu levei o número 4. Porém, eu fiz a peça de acordo com a receita da revista e o que aconteceu? O negócio virou um suplazinho de chá, ao invés de ser um tapete redondo, sabe? Por quê? Porque o fio 4, ele é um fio muito mais fino do que o fio 6, né? Em comparação também, eu tenho aqui, ó, um Big Cone número 8. O número 8, ele é mais grosso. Então, dependendo da grossura, da espessura do fio, tu vai ter um resultado diferente ao produzir a mesma receita. Outra coisa super importante, tá? No rótulo, normalmente vem a indicação de qual a agulha ideal para crochetar ou tricotar, né, com aquele fio. Como a gente tá falando de crochê aqui, para crochetar. Dependendo da espessura do fio, tu vai precisar de uma agulha que tenha um gancho maior ou menor. Por quê? Esse gancho da agulha aqui, ele é responsável por puxar o fio.
tá? Então eu tô aqui com o barbante número 6, eu tô aqui com uma agulha 3,75. Esse gancho aqui, ele é responsável por puxar esse fio. Então, a agulha essa pontinha tem que abraçar o fio todinho e puxar ele por dentro dos pontos que tu vai fazer. Se a agulha tiver um gancho muito menor, não for compatível com o fio, na hora de puxar esse fio, o que vai acontecer? Ela não vai abraçar o fio inteiro. Ela vai puxar 2, 3, 4 pernas desse fio e o resto ela não vai conseguir puxar. E isso vai fazer com que o teu tapete fique todo cheio de fio puxado. E isso não é legal. Tanto porque durante a lavagem, durante o uso, fica mais fácil de arrebentar aqueles fios e danificar a peça. Tanto que visualmente também não vai ficar bacana, né? Então, essa agulha 3,75 eu utilizo para barbante número 6. Se for um barbante número 6 mais grosso, mais espesso, eu já tenho que utilizar a agulha número 4. E aí é uma dica bônus que eu vou te colocar aqui no meio desse vídeo, tá? A agulha, ela tem que ser uma continuação da tua mão, tá? Então, se tu tá crochetando e tu tem que fazer força para puxar o fio, algo de errado não está certo no meio desse processo, aí tu tem que estar dando uma avaliada. Porque a maioria das crocheteiras que inicia a fazer o crochêzinho, eu reparo que elas falam sobre dor ao crochetar. E pode ser uma dor, porque tu não tá acostumada a ficar segurando a agulha, então, né, tu ficar segurando a agulha ali por um longo período de tempo pode trazer algum tipo de desconforto, sim. Porém, esse desconforto vai ser agravado se tu tiver que fazer força para puxar o fio. Porque se a agulha consegue deslizar no fio e tu consegue ficar crochetando ali sem fazer força, esse movimento repetitivo não é para te trazer dor ou desconforto. Se te trouxer alguma dor ou desconforto, vai dar uma pesquisada, vai investigar para saber se tu não tem algum problema aí nas articulações, né? Se não tá acontecendo alguma coisa aí fora do esperado contigo. Porque o esperado é que a gente consiga assim fazer sem sentir dor. Eu, graças a Deus, não sinto dor nenhuma, não me dói mão, braço, ombro, costas, nada. Mas no início eu sentia dor na mão. Por quê? Porque na revista a pessoa utilizava uma agulha número 3 para crochetar com um barbante número 6. E eu seguia essa indicação da revista. Com o tempo a gente vai aprendendo essas coisas, né? Quem tá iniciando hoje já sai na frente, porque tem muito conteúdo explicativo, tem muito conteúdo como esse aqui, ou até muito melhor do que esse, te trazendo várias dicas. Então, se tu souber filtrar e ver o que é proveitoso pra ti, colocar em prática e ver o que realmente funciona pra ti e descartar aquilo que pra ti não faz sentido, tu já vai largar na frente de quem começou lá antigamente. Antigamente eu falo, né? Eu comecei a trabalhar com o crochê profissionalmente há praticamente aí uns 16 anos, que foi quando eu fiquei grávida da Clarinha, né? Claro que teve vezes que eu intensifiquei mais a produção, teve vezes que eu diminui bastante a produção, porque eu tava trabalhando CLT, então eu fiquei oscilando aí por bastante tempo. Eu acredito que faça uns 5, 6 anos que eu trabalho apenas com o crochê, mas eu oscilei bastante nesse período. E quando eu iniciei, eu não encontrava esse tipo de conteúdo explicativo, sabe? Era de uma receita de revista. Depois, com o tempo, deixa eu compartilhar aqui na sessão nostalgia, né? Com o tempo eu tive acesso sim à internet, porém era apenas dados móveis e era muito restrito, era muito reduzido. Então assim, eu não conseguia abrir um vídeo no YouTube, porque um vídeo, digamos, de 30, 40 minutos consumia todos os dados móveis e eu não conseguia chegar ao fim do vídeo. Ainda mais porque eu crochetava bem lentamente, né? Porque estava iniciando aí esse processo de trabalhar com o crochê. Então, eu tinha acesso aos blogs. Quem aí lembra dos blogs? Quem é da época dos blogs, comenta aí. Eu tinha acesso aos blogs. E um blog que eu gostava muito era o blog do crochê, do professor Samuel Ramos, porque tinha uma descrição bem detalhada que eu conseguia entender. Era detalhado, porém era simples. E tinha as fotos da evolução do trabalho. Então ele mostrava o fio, tipo, ó, faz um nozinho inicial. Aí tinha uma foto dele fazendo o nozinho inicial. Faça tantas correntinhas, aí mostrava uma foto do cordão de correntinhas. E isso me traz memórias afetivas, sabe? Porque às vezes eu entrava e via o desenvolver, né, daquela peça, daí eu ia fazendo, aí chegava num ponto que ele dizia assim, faz uma carreira toda de ponto alto fechado, aí eu saía do blog. Porque até eu dar toda a carreira de ponto alto fechado, deixa o celular quieto aí e faz essa carreira ponto alto fechado, depois eu voltava pro blog. Então, lembranças assim maravilhosas de quando eu iniciei a trabalhar com o crochê.
E hoje tu tem acesso, né, a conteúdos aí que vão te facilitar muito a vida. Então, presta atenção nas informações que vem no rótulo do teu fio, tá? O tex do fio, que tem a ver ali com a espessura do fio, né? A metragem, o peso, que marca que é. Muito importante, muito importante. Tu vai fazer um trabalho grande, dá uma olhadinha em vlogs de produção de alguém que já fez essa peça ou uma peça parecida e vê quanto de material essa pessoa utilizou. Ah, eu vou fazer um tapete de sala 2x2 quadrado. Beleza. Dá uma olhadinha aqui no YouTube, coloca tapete de sala grande, tapete de sala quadrado. Dá uma olhadinha e vê um vlog de alguém que fez e vê quanto de fio essa pessoa utilizou. E na hora de fazer a compra do material para tu desenvolver esse projeto, compra o material todo do mesmo lote, tá? Junto com o fio vem algumas informações e essa informação de lote é muito importante, porque os nossos fios eles são produzidos em lote. Então eles pegam uma grande quantidade de resíduos, né, e trabalham aqueles resíduos e enrolam os nossos fios, torcem, e daí colocam no cone os nossos fios por lote. Então, tem fios que sofrem processo de tingimento. E aí, o que acontece? Eles colocam lá, digamos, um balde de corante azul marinho para fazer o tecido, o barbante azul marinho. Eu não sei se é assim que funciona, eu nunca fui numa fábrica, tá, gente? Mas eu imagino na minha cabeça, tá? Tá lá um tonelzão, assim, de fio, eles colocam lá um balde de um galão de corante azul marinho. E aí, vai ficar num tom, aquele fio. E todos os fios que forem feitos a partir daquele material, daquela matéria-prima, eles vão ficar com o mesmo tom. Então, tu vai lá e compra, digamos, um cone. Aí tu começa a fazer a tua produção. Aí tu vê que o fio não foi suficiente. Aí tu vai comprar de novo. Só que aí já foi feito um outro lote. E nesse outro lote, ao invés de colocar um galão, tinha um galão ali que já tinham tirado um pouquinho. O galão tinha um pouco menos, sabe? Deu uma pequena diferença. E aí não ficou exatamente o mesmo tom, ficou um tom um pouquinho mais claro. E aí tu vai comprar de outro lote, vai ter essa diferença no tom da cor, sabe? Então, presta atenção nisso pra tu não ficar empenhada aí no meio da tua produção, certo? Próxima dica. Aprenda a não desperdiçar nada. Desde o início, use até as mínimas sobras de fio. Use os arremates para enchimento, recicle os cones vazios, desapegue, troque ou doe o que não for usar mais. Gente, isso aqui é super importante tu já começar com essa mentalidade. E se tu é crocheteira há um pouquinho mais de tempo e tu não tem essa mentalidade ainda, é importante tu ir trabalhando e sentir. Por quê? O que acontece? Como a gente tem essa afobação, né, de querer comprar muito fio, várias cores e testar marcas diferentes, e se tu comprar uma grande quantidade sai mais barato, a gente vai ficando louca e vai adquirindo muita coisa que depois a gente às vezes não utiliza. Então essa questão de utilizar tudo aquilo que tu comprou é muito importante. Não desperdiça, não deixa estragar, sabe? Tenta aproveitar até o final. Eu sei que tem gente que trabalha com encomenda e aí com a encomenda fica um pouquinho mais difícil. Então eu te recomendo desde o início tu separar um pequeno tempo no teu dia, seja ali meia hora no teu dia ou um dia na tua semana, um dia no teu mês. Separa um tempo, um período para produzir algumas coisas com aquilo que for sobrando das encomendas. Porque normalmente com a encomenda a gente tem que pegar um fio inteiro, né? Um fio novo. Por exemplo, eu vou fazer um caminho de mesa aqui e eu não sei quanto de fio vai gastar, eu vou pegar logo um cone cheio para trabalhar essa encomenda aqui, porque daí eu sei que eu vou conseguir trabalhar ela do início ao fim, sem que falte fio na metade do caminho. Então, quando a gente vai fazendo isso, né, por várias vezes, vai seguindo esse padrão, a gente acaba ficando com muita sobra de fio. E isso de usar até o finalzinho, tem gente que usa, né? Usa arremates, no final arremata, corta aquelas pontinhas de fio e usa os arremates para fazer enchimento de algum amigurumi. Tu pode estar fazendo dessa forma. Tem gente que diz assim, não, aí já é exagero, os arremates tem que botar fora. Tudo bem, mas dentro da tua realidade, tenta utilizar a tua matéria-prima até o último fiapo, porque tu pagou aquele fio.
e tu pagou o valor integral. Então, se tu começar a juntar um monte de bolinha de sobrinha e tu não utilizar essas bolinhas e elas forem ficando com aquele cheirinho de guardado e tu não armazenar elas direito e elas acabarem pegando uma umidade, ou tu deixar elas expostas e aonde bate sol e elas acabarem desbotando a cor, várias coisas vão acontecer que vai fazer tu chegar num momento que tu não vai mais ter onde colocar sobrinha, e isso vai te estressar muito. Vai chegar num momento que de repente o teu fio ele vai ficar prejudicado e aí tu vai ter que acabar descartando ele, não vai ter jeito, e isso aí é dinheiro jogado fora. Então, eu coloquei até, né, doe, venda, troque, faça alguma coisa. De tempos em tempos eu faço uma seleção aqui no que eu tenho e coisas que eu vejo que estão aqui comigo há muito tempo e eu não utilizei, eu coloco para troca. Eu tenho amigas aqui da cidade que são crocheteiras, então, por exemplo, eu tenho um fio aqui que... Eu tenho muito fio fantasia, sabe? Que é aquele fio que ele é torcido várias cores junto. Chega um momento que eu tô com muito daquele fio, porque eu vejo uma promoção e eu compro. E aí eu acabo não tendo condição de utilizar, não tendo tempo suficiente, né, pra utilizar aquele fio, e aí acaba juntando. Às vezes tu faz compra de fábrica e eles te mandam um fio daquele de brinde também. E aí tu vai juntando. E aí chega um momento que eu vejo que eu não vou conseguir utilizar e ele já tá me ocupando um espaço aqui que tá me sendo necessário naquele momento. Eu consigo fazer uma troca com alguma crocheteira aqui da cidade, eu consigo doar ele para alguém, eu consigo vender ele por um preço bem em conta, né? Só para conseguir reaplicar esse valor no ateliê em alguma coisa que eu queira. Então, é super importante tu já iniciar com essa mentalidade para tu não ter esses problemas futuramente, certo? E quanto à questão dos cones, gente, super importante, tá? Os cones do nosso barbante, ou eles são de papelão, sim, isso aqui duro é papelão, ou eles são de plástico, tá? E das duas formas é possível tu dar um final feliz para esses cones. O planeta agradece, né? Então, recicla os cones aí, não descarta eles da forma incorreta pra gente fazer a nossa parte também aí ajudando o planeta. Fechou? Próxima dica para crocheteira iniciante. Teste novas técnicas e aperfeiçoe o seu trabalho. Eu vejo muita gente que trabalha com crochê há bastante tempo, que faz aquele crochê, o pessoal fala crochê raiz, né? É um crochê mais antigo. Então, por exemplo, a pessoa vai fazer um squarezinho ou uma flor, a pessoa faz 4 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo na última e aí inicia a fazer o square ou a flor. O que que acontece? Quando tu faz dessa forma, fica um buraquinho aqui no meinho. Não tem nada de errado nisso. Mas, com o passar do tempo, a gente aprendeu a fazer o anel mágico. O anel mágico é esse jeito de iniciar aqui que tu consegue apertar o fio, puxar o fio e fechar bem aqui o miolinho. Então, não fica aquele buraquinho aqui no meio. É um novo jeito de fazer, é uma nova técnica. Tu pode fazer do jeito antigo? Pode. Tu pode aperfeiçoar o teu trabalho para melhorar ele, se tu acha que isso é necessário? Eu recomendo. Quem é que vai decidir isso? É tu. Mas assim, tem gente que faz o nó, por exemplo, acabou o meu fio aqui, eu tenho que começar com outro fio. Faz aquele nó que tu pega as duas pontas e amarra assim, ó, no trabalho. Gente, olha o tamanho desse nó. É um nó enorme. Fica muito visível no teu trabalho, sem contar que isso aqui, se tu corta o fio rentezinho aqui e tu puxa, esse nó aqui desmancha. Logo depois de trabalhar com esse nó aqui por bastante tempo, eu aprendi a fazer o nó de tecelão. Tem muita gente que dá vários nomes pra ele. Eu aprendi como nó de tecelão, eu faço dessa forma. E é um nozinho que ele fica bem pequenininho, tu pode cortar a sobrinha de fio bem rentezinha, que, gente, tu puxa e ele não desmancha. Se tu puxar com muita força, tu vai arrebentar o fio, o barbante, tu arrebenta o barbante e o nozinho não desmancha. Então, ele é um nozinho muito melhor do que aquele que a gente aprendeu a fazer lá no início. E aí, tu ir buscando esse conhecimento e aprimorando as tuas técnicas vai fazer com que tu consiga desenvolver a peça de uma forma mais tranquila, de uma forma melhor, entregando um melhor resultado para tua cliente. E, novamente, conforme tu vai aprendendo novas técnicas e tu vai aplicando no teu negócio, tu consegue agregar valor ao teu trabalho. Então, se o teu tapete ele era um tapete de crochê, que aqui no início ficava um buraco, e depois tu aprendeu a fazer o anel mágico e no início não fica mais um buraco, fica assim bem fechadinho, isso agrega valor na tua peça.
tu consegue cobrar um pouquinho mais caro. Claro que, tipo assim, então agora eu aprendi a fazer o anel mágico, eu vou cobrar mais caro nas minhas peças. Isso é gradativo. Tu vai aplicar várias técnicas até tu chegar no momento que tu olha a tua peça e tu diga, eu compraria essa peça aqui por um valor mais alto do que esse que eu vendo. E aí tu vai fazer esse aumento do valor. E a gente tem que ter muito cuidado nessa questão de aumento de valor, porque a gente tem que avaliar como que o nosso cliente recebe isso. Então, às vezes tu vai fazer o aumento do valor e tu vai continuar tendo vendas. Às vezes tu vai fazer um aumento do valor e aí tu vai ver que as vendas vão diminuir. E aí tu vai ir ajustando, né, esse valor até que chegue num ponto que tu consiga fazer venda da quantidade de peças que tu produz. Para quem tá iniciando agora, o que a gente quer é vender, né? Não importa, a gente quer é vender. Mas com o tempo tu vai perceber que o teu dia, ele tem 24 horas. Normalmente um terço desse tempo tu passa dormindo. Então sobra aí 2/3, né, que seriam 16 horas. Gente, péssima em matemática. 16 horas para tu administrar a tua vida pessoal, para tu fazer as tuas tarefas, né, as tuas obrigações e administrar também o teu negócio. Então vai chegar um ponto que tu vai perceber que a quantidade de horas que tu pode dedicar ao teu negócio, ele é finito, ele é limitado. E tu vai ter que ver dentro desse período quanto de peças tu consegue fazer, qual vai ser essa tua produção e quanto isso vai te gerar de renda. E aí tu vai ajustando. Tem muita gente querendo os meus tapetes. Sobe um pouquinho o valor. Eu tô com uma lista de espera muito grande. Aumenta um pouquinho o valor. Gente, pouquinho, tá? Não vai dar susto na cliente, que as clientes correm quando ela se assusta. Então, aumenta um pouquinho o valor, que tu vai ver que vai diminuir um pouquinho essa procura. Tu ainda vai ter procura, a tua lista de espera vai diminuir um pouco, mas tu ainda vai continuar, tu ainda vai conseguir continuar a fazer venda. Deu pra entender? Bora pra próxima dica para iniciante, então. Videoaulas. Tem a opção de velocidade de reprodução, facilita muito para quem está começando. Gente, se tu acompanha aqui o YouTube, se tu faz peças a partir das videoaulas do YouTube, em um dos cantos aqui, não sei em qual dos dois, tem uma engrenagemzinha, tipo um parafusinho assim, uma engrenagem. E se tu clicar ali, aparece uma opção que é de velocidade de reprodução. E aí tu consegue tanto acelerar mais o vídeo. Se tu acha que a pessoa é muito enrolada, fala muito devagar, é muito detalhista, tu pode acelerar o vídeo para ficar melhor para te acompanhar. Agora, se a pessoa é muito acelerada, tem gente que fala, né, que não consegue entender direito o que eu digo, porque eu falo muito rápido. Eu não acho que eu fale rápido, porque eu já tô acostumada a me ouvir. Mas para quem acha que eu falo rápido demais, pode clicar nessa engrenagem, velocidade de reprodução, e desacelerar um pouquinho o vídeo. Aí eu vou falar mais lentamente e a pessoa vai conseguir acompanhar melhor. Para videoaula a mesma coisa. Se tu tá iniciando e a pessoa explica muito rápido, a videoaula é muito dinâmica, de repente tu vai te perder no meio do caminho. Então tu pode desacelerar um pouquinho para a pessoa explicar de uma forma mais desacelerada, né, mais devagar, e que tu consiga entender tudo, tá? Então, dica bem valiosa aí para quem gosta de fazer trabalhos acompanhando videoaulas aqui no YouTube. Próxima dica: trabalhe com o que gosta. A ideia é estourar de vender, não é mesmo? Então, isso de trabalhar com o que gosta, muita gente confunde. Eu gosto de fazer crochê, então eu já trabalho com o que eu gosto. Sim e não. Sim, por quê? Tu gosta de fazer crochê? Que bom! Tu achou algo que tu faça, que te dê prazer, que seja bom pra ti, e ao mesmo tempo tu vai ganhar dinheiro com isso. Eu acho que é o sonho da vida de todo mundo, né? Encontrar um jeito de ganhar dinheiro fazendo aquilo que gosta. E o crochê nos traz essa possibilidade. Porém, dentro do crochê tem muitas variáveis. Eu ia dizer variantes, gente, eu sempre troco, tá? Mas tem muitas variáveis dentro do crochê. E aí tu vai ter que testar, de novo, né? Como eu falei, vai ter que fazer os teus testes e descobrir o que tu gosta de fazer. Às vezes tu tem uma grande procura por pessoas que querem comprar tapete, mas tu não gosta de fazer tapete, tu gosta de fazer bico de pano de prato. O que tu vai fazer? Tu vai continuar atendendo as pessoas que querem tapete, porém tu não vai fazer a divulgação muito... como é que eu posso dizer? Tu não vai divulgar muito esses tapetes feitos por ti.
E se tu gosta de fazer barradinho em pano de prato, tu vai fazer barradinhos em panos de prato junto, né? Vai ir separando esse tempo aí e vai investir na divulgação dos barradinhos. O que vai acontecer? As pessoas que gostam de tapete vão parar de te procurar gradativamente e vai começar a chegar até o teu perfil, né? Até o teu contato ali, pessoas que gostam de pano de prato com barradinho. Então, tu consegue fazer essa migração de uma forma tranquila, sem dizer, não faço mais, pronto, acabou, e aí ficar sem fazer coisa nenhuma. Ou também de outra forma, se tu tá iniciando aí com pronta entrega, tu já começa produzindo pra pronta entrega coisas que tu gosta de fazer. Eu tô num momento que eu não tô gostando muito de fazer jogo de banheiro. Não sei, peguei um ranço de jogo de banheiro. E é o tipo de peça que eu mais vendo aqui no ateliê. Então, o que é que acontece? Eu posso fazer o que eu gosto? Posso. Porém, no intervalo disso, eu tenho que de vez em quando fazer um ou outro jogo de banheiro para atender essas minhas clientes. Eu poderia simplesmente dizer, não trabalho mais com jogo de banheiro? Poderia, só o que acontece? Eu sei que isso é uma fase. Isso tá começando, já te acostuma com isso, tu vai ter muitas fases dentro dessa tua caminhada aí com o crochê. Nada é pra sempre. Então, se hoje eu tô com um ranço de jogo de banheiro, provavelmente daqui 1 ou 2 meses eu vou estar com muita vontade de fazer. E aí, se eu disser para as minhas clientes, eu não faço mais jogo de banheiro, elas nem vão me procurar mais, porque eu não faço mais, tá entendendo? E aí, quando eu quiser voltar a fazer, eu vou ter que correr atrás dessas clientes. Então, é muito mais inteligente eu ir alimentando isso que eu sei que sempre vende e, ao mesmo tempo, eu ir trabalhando outras coisas que estão me dando prazer fazer no momento, do que eu ser muito extremista, tá? Mas, com isso, eu tenho que deixar um alerta aqui, que é a ideia da gente é estourar de vender, certo? E é muito complicado tu investir em divulgação e tu estourar de vender uma coisa que tu não gosta de fazer. Porque a gente já tem a vantagem de trabalhar com o crochêzinho, né? Que é uma coisa que a gente ama, é uma coisa que nos dá muito prazer. Eu, pelo menos aqui, faria de manhã até a noite todos os dias, tranquilamente. A segunda-feira, pra mim, não é aquele dia, meu Deus, segunda-feira, tem que trabalhar. Não, eu venho com alegria. À noite eu deito cansada, sim, porém eu deito grata a Deus, porque eu tô cansada de fazer uma coisa, o corpo tá cansado, né? De fazer uma coisa que eu escolhi fazer e que me traz alegria. E isso seria um pouco mais pesado, seria diferente se eu fizesse, por exemplo, vestuário. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Trabalhar com linhas finas é uma coisa que eu não gosto de fazer. Então, imagina eu deitar à noite cansada e estressada por ter passado o dia inteiro fazendo uma coisa que eu não gosto de fazer. Seria triste demais, né? Então, se a gente já tem essa vantagem de trabalhar com o que a gente gosta, vamos prestar atenção para fazer a técnica que nos dá alegria com o tipo de peça, com o nicho que nos dá prazer também fazer. Para quando a gente estourar de vender, a gente vir felizona todo dia produzir aquilo que nos dá alegria, que nos dá prazer, e não vir, meu Deus, tem que fazer mais 20 peças dessa que eu não gosto, sabe? Toma muito cuidado com isso no início. Próxima dica, então. Participe de uma comunidade, grupos presenciais ou online. Lá tu vai ter muito benefício, tá? Dicas de comprinhas, ajuda com os projetos, cores, videoaulas, dúvidas. E aí eu quero deixar um alerta, tá? No começo, a gente quer sim participar de alguma comunidade, principalmente se é de uma comunidade aonde participa uma pessoa que a gente já conhece, alguma referência que a gente tenha, né? Então a gente fica nessa afobação de participar de algum grupo, alguma coisa assim. Só que a gente tem que ter muito cuidado se esse grupo que a gente vai participar tem as mesmas... como é que eu vou dizer? Não é os mesmos objetivos, mas uma mentalidade parecida com a nossa. Porque o que acontece? Tem muitos grupos de crochê, Instagram, Facebook, WhatsApp, muitos grupos. Tem muitas comunidades, né, de crocheteiras aí. Eu sei que na tua cidade deve ter um grupo de crocheteira que se reúne num lugar, faz lá um café, um chá para fazer um crochêzinho junto. E isso é muito legal. Porém, dentro desses grupos, tanto online quanto físico, estão inseridas algumas pessoas que às vezes não têm a mesma mentalidade que a tua.
E se tu tá iniciando, como eu falei lá no início do vídeo, né? Às vezes tu tem algum tipo de insegurança, às vezes tu não tem a tua opinião formada sobre certas coisas e tu pode ser prejudicado por alguém que pensa de uma forma diferente daquilo que seria o ideal se pensar. Deu pra entender? Por exemplo, tu tá num grupo de crochê no WhatsApp, aonde tá todo mundo sempre reclamando que ninguém valoriza o crochê, que tem dificuldade para vender, que tem que dar as peças praticamente de graça, que o preço do barbante só sobe. Sabe esses grupos de reclamação de gente mimizenta? Tem gente que gosta, tem gente que se identifica com isso porque é uma pessoa que tem uma visão negativa, é uma pessoa que olha o copo e sempre enxerga ele meio vazio. Falando em copo, deixa eu dar um golinho d'água que eu tô com a... Nossa, tá seco já de tanto que eu falei. Já bebeu água hoje, amiga? Bebe água aí. A gente fica muito tempo sentada, a gente tem que estar se hidratando também, tá? Às vezes a gente pensa assim, mas é que eu não faço nenhuma atividade física. O corpinho precisa de água. Bebe água, tá? Esteja inserido em grupos, em comunidades, sabe? Que te incentivem, que te motiva, que te auxilia quando é necessário, sabe? Presta um pouco de atenção nisso que tu vai ver que vai fazer uma grande diferença. Eu teve um tempo que eu estava inserida em um grupo que ele era um grupo que falava mal de algumas pessoas, tá? Eu não vou citar nomes aqui porque essa não é a intenção do vídeo. Mas eu estava nesse grupo e nesse grupo falava-se mal de algumas pessoas. Como eu estava muito empolgada com essa questão de YouTube e eu queria estar inserida em um grupo onde a gente pudesse fazer trocas de informação, de conhecimento sobre YouTube, eu não me apercebi disso. E até porque as pessoas que eram mencionadas lá dentro desse grupo, eu não tinha contato com elas, tá? Não eram, assim, pessoas que eu sabia quem era, mas não tinha contato. Até que um dia foi falado sobre uma pessoa que eu tinha contato. E eu gosto muito dessa pessoa. E aí eu falei, olha, não é assim. Aí estavam falando, descendo a lenha nessa pessoa, né? E eu falei assim, olha, não é assim, eu conheço a pessoa. E aí, que você quer, que você conhece, que você quer, que bibibi, que ela fez, que ela aconteceu, que não sei o quê. Não, não é bem assim, eu conheço a pessoa, eu sei que não é assim. E aí eu acabei ficando chateada com aquilo e saí daquele grupo. E aí o que aconteceu? No momento que eu saí daquele grupo, ficaram lá dentro daquele grupo algumas pessoas que eu tinha contato, tá? Eu só percebi que não era pra mim, que tava sendo muito mais negativo do que positivo pra mim essa interação lá dentro daquele grupo. E aí, pessoas que ficaram lá dentro daquele grupo disseram que quando eu saí, começaram a falar mal de mim lá dentro do grupo. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tu acaba meio que virando parte daquilo. Tu faz igual? Às vezes não. Às vezes tu tá inserida numa comunidade, num grupo, onde tá todo mundo reclamando e tu tá só correndo atrás do teu. Mas tu pode ser contaminada com aquilo. Tu pode, num momento de distração, acabar interagindo com aquele tipo de situação que não vai ser proveitosa pra ti, sabe? Então, tenta buscar pessoas que tenham a mesma mentalidade que a tua. Qual que é a tua intenção? Porque daí vai ser muito mais proveitoso pra ti. Tá interagindo com pessoas que têm a mesma intenção que a tua. Por exemplo, a tua intenção é vender crochê na Shopee? Tenta te misturar com pessoas que estão vendendo crochê na Shopee. Consome esse tipo de conteúdo, vê se tem algum grupo que fala sobre isso, né? Que as pessoas se ajudam, dão dicas ali, parará. E aí participa desse tipo de comunidade, de algo que seja interessante pra ti. Na minha cidade tem um grupo de crochê, e sempre que a gente vê alguma promoção, alguma coisa assim, nossa, tal fio tá em promoção, se comprar tantos cones, né, que nesses dias lá do Bom, né, Barbantes Campaner tava com promoção, compras a partir de R$199, frete grátis. Aí a gente sempre compartilha ali, uma com a outra, né, tal coisa, tá bom, tá valendo, o pano de prato baixou, eu comprei esse aqui, a qualidade é boa, sabe? Esse tipo de grupo é interessante. Mas tu tem que analisar qual que é a tua realidade e te inserir em grupos, em comunidades que sejam proveitosos pra ti. A próxima dica, ela é assim, bem rápida, bem sucinta, mas pra mim fez muita diferença, tá? Se tu não tem um suporte pra barbante, essa dica pode te ajudar muito.
Conforme tu vai crochetando, tu tem que estar puxando o fio com a mão, aí tu faz uns pontinhos e puxa o fio, faz uns pontinhos e puxa o fio. Esse movimento, além de cansar o teu braço, ele te come alguns segundos, né, da tua produção ali durante o dia. Então, se tu não tem um suporte para colocar o teu cone de barbante lá, eu super te recomendo puxar o fio do meio. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai fazer uma pequena abertura aqui na parte de baixo do teu barbante, tu vai bater o teu barbante assim no chão. Gente, bate num lugar que não vai quebrar. Não bate na mesa de vidro, não bate num piso que pode estar oco por baixo. Presta atenção aí. Bate o teu cone assim. Esse rolo aqui do meio, o cone, na verdade, ele vai sair para fora. E aí tu consegue puxar ele e utilizar o fio de dentro. Serve tanto para barbante de cone quanto para fio de novelo, tá? Puxa o fio de dentro, ó. Ele desliza muito mais fácil, tu não precisa estar puxando, tu só vai fazendo o teu crochêzinho e o fio vai saindo automaticamente, facilita bastante. Além do que tu deixa ele na embalagem original e isso vai fazer com que proteja o fio. Então, se tu não vai utilizar todo o fio de primeira, vai ter uma sobrinha, ele já vai ficar dentro da embalagem, isso vai te facilitar a vida. Tem gente que fala, ah, não, eu tiro o uso, e aí, se eu não for usar todo, eu coloco num saquinho ou eu passo, né, um plástico filme ali. Porém, tu vai perder as informações do rótulo, que é super importante, como eu te falei, né? Tu ter essas informações aqui do rótulo para se tu precisar comprar uma nova quantidade. Aconteceu comigo recentemente. Eu tirei o cone do meio, crochetei a peça, porém, quando chegou no bico de acabamento, faltou fio. Eu achei que daria, mas não deu. Erro de iniciante, né? Mas faz parte. Como eu tinha tirado o fio do meio, ficou o plástico e o rótulo. No rótulo eu consegui ver o número do lote e aí eu consegui comprar exatamente do mesmo lote o fio para finalizar a peça e assim não ter diferença no tom, tá? Então, se tu puder utilizar o fio do meio, é aquelas diquinhas assim que a gente pega no caminho, tá? Testa, experimenta aí e vê o que tu acha. Tem muita gente que, ao utilizar o fio do meio, diz que o fio acaba embolando lá dentro e aí acaba ficando aquela maçaroca. Eu nunca tive esse problema, mas teve colegas que disseram que tiveram esse problema. Então testa e vê na tua experiência como que vai ser, se tu vai achar bom ou não, certo? Próxima dica. Não tenha dó de desmanchar se necessário. Faz parte do processo. Gente, tem muita crocheteira que está iniciando que faz um tapete, digamos, faz um suplá. E o suplá não fica legal. E ela tenta vender daquele jeito mesmo. Tu vai queimar teu filme, né? A cliente vai ver e vai dizer, nossa, esse tipo de crochê que ela faz. E provavelmente depois, conforme tu for evoluindo e o teu crochê for melhorando, a cliente nem vai ter acesso mais às tuas fotos, às tuas postagens. Porque ela não interagiu de forma positiva contigo quando tu postou aquela foto de uma peça que não tava aquele crochê todo. Então, se tu fez a peça e ela embabadou, desmanche e refaz. Se tu fez a peça e ela ficou repuxada, desmanche e refaz. Faz adaptação, testa, vê se tu trocar a agulha melhora, vê se colocar uma correntinha mais melhora. E, gente, tem que testar, tá? O que eu mais vejo é gente dizendo assim, como é que eu faço pra arrumar isso aqui? Depende, tu vai ter que testar. Às vezes a tua peça tá embabadando, mas se tu trocar por uma agulha menor, vai ficar bom. Às vezes não, às vezes a tua peça tá embabadando porque a receita, a contagem de pontos, ela não é ideal, ela não é adequada para tua tensão de ponto. Porque sim, cada uma de nós tem uma tensão de ponto. O que é tensão de ponto, guria? É o tanto que a gente segura esse fio aqui, ó, com força ou não. Isso é o que determina a nossa tensão de ponto. Se eu seguro esse fio aqui e vou crochetando com o fio bem apertado, eu seguro ele muito firme aqui, eu vou crochetando com ele bem apertado, os meus pontos, eles vão ficar apertados e eles vão ficar bem pequenininhos. Agora, se eu consigo soltar um pouco mais esse fio aqui e ir crochetando, o meu ponto, ele não vai ficar tão apertado, ele vai ficar mais solto e ele vai ficar um ponto maior. Se eu soltar muito isso aqui, eu não segurar nem um pouquinho esse fio aqui, o meu ponto ele vai ficar todo aberto, todo esgamelado e muito grande. E a peça vai ficar muito mole. Então, a gente tem que ir regulando a nossa tensão de ponto. E o que ajuda muito a regular a tensão de ponto é a agulha ideal para o fio. Porque, como eu falei, não dá para tu crochetar fazendo força. Sabe, tem gente que fica assim, ó,
forçando pro fio passar por dentro da agulha, não dá de ser desse jeito, porque vai ficar muito apertado, a tua peça vai ficar muito menor do que o esperado, tu vai ficar com dor nas mãos de ficar fazendo força, então presta atenção nisso, tá? Dá uma atenção especial para isso, porque vai ser muito importante no decorrer da tua trajetória com o crochê. Próxima dica. Faça gambiarras se necessário. Gente, eu deixei essa aqui pro final. Se faltou alguma dica, tu deixa já no comentário pra mim. Guria, tu não falou de tal coisa que pra mim foi super importante quando eu comecei. Que aí eu venho com um próximo vídeo falando sobre mais dicas pra iniciantes. Mas essa das gambiarras, ela abrange muita coisa. Por isso eu deixei ela pro final, porque tem muita dica bacana aqui dentro desse tópico, que é o último, pra eu compartilhar contigo. Gambiarras nada mais é do que tu dar aquele teu jeitinho. Sabe a Tinkerbell do filme? Que ela pega qualquer tralha, qualquer bagulho e transforma numa coisa muito legal? A gente, enquanto crocheteira, a gente pega um fio. Gente, quem vê isso aqui no armário e diz, é só um fio. O que tu vai fazer com isso aqui? É um fio, não tem valor. Pra quem não tem o dom do crochê. Pra gente isso aqui, gente, é ouro, porque a gente transforma no que a gente quiser. A gente faz uma roupa, a gente faz uma peça de decoração, a gente faz uma peça que seja útil para casa. A gente pode fazer muita coisa utilizando um simples fio. Então todas nós temos um pouquinho de Tinkerbell, sabe? Especialistas em dar um jeitinho. E a gente tem que ir desenvolvendo coisas com o passar do tempo que vão facilitando a nossa vida. Então entre essas gambiarras, eu quero compartilhar contigo aqui algumas coisas, tá? Um cabo de vassoura com um gancho na ponta dentro de um vaso de terra funciona como suporte. Lembra que eu te falei de tirar o cone do meio? Porém, se tu não gosta de tirar o cone do meio, pra ti o fio embola e tu não tem condição de comprar um suporte de barbante agora, tu sabia que se tu pegar um prego meio tortinho e colocar ele na ponta de um cabo de vassoura, e esse cabo de vassoura tu colocar ele num balde com terra, num vaso de planta que tu tenha, tu engancha a ponta do fio ali naquele preguinho torto ou naqueles ganchinhos que a gente compra já, né? Engancha ali a ponta do teu fio e ele funciona como suporte. Tu vai crochetar super fácil sem ter que estar puxando o fio toda hora, porque o fio vai deslizar ali pelo ganchinho e vai vir pra ti. Só tu colocar o cone do barbante do lado do vaso de terra, aonde tá o cabo de vassoura que tem o ganchinho na ponta. Passa o fio no ganchinho e crocheta tranquilamente. Então, às vezes a gente fica pensando assim, mas eu queria tanto ter um suporte de barbante, mas eu não tenho como comprar agora. Faz o teu próprio suporte. Tem vídeo aqui no YouTube falando como fazer suporte de barbante com cano de PVC. Às vezes tu fez alguma reforma aí, ou o teu vizinho botou pra fora ali uma sobra de cano de PVC, e com poucas peças ali, joelho, T, tu consegue montar um suporte de barbante muito legal. Tem a venda na internet também, mas enquanto a gente não tem condição de comprar aquilo que a gente gostaria, a gente tem que ir criando esses facilitadores para nossa vida do jeito que dá. Outra dica bem legal, tá? Fita adesiva na mão, funciona como rolinho tira-pelos. Sabia dessa? Sabe aqueles rolinhos? Vou pegar o meu lá para te mostrar. Olha só, esse aqui, ele é um rolinho tira-pelos, tá? Tu tira aqui a película dele, isso aqui fica com cola, né? Fica adesivo. E aí tu vai passar assim no teu crochêzinho e vai tirar os pelinhos, as pluminhas, né? Teu DNA ali, um cílio que caiu, um cabelo que caiu, vai tirar, tá? E aí tem muita gente que pensa, nossa, queria tanto ter um rolinho desse. Gente, ele é barato, ele não é caro. Mas às vezes, quando a gente tá iniciando, a gente tem que fazer escolhas inteligentes. Então, se tu conseguiu vender um tapete, tu vai comprar um rolinho tira-pelo ou um outro cone de barbante pro teu estoque. Se tu tá iniciando, compra um rolo de barbante, vai aumentando esse teu estoque aí pra tu ter material pra trabalhar tranquila. Isso aqui não é uma coisa necessária. E tu consegue fazer uma gambiarra pra tirar os pelos do teu crochêzinho sem ter o rolinho. Como que tu vai fazer? Fita adesiva. Tem em casa? Se não tem, é muito mais fácil tu comprar um rolo de fita adesiva, que tu compra em qualquer papelaria, paga aí 3, 4, 5 reais um rolo de fita adesiva, é muito mais fácil do que tu comprar um rolinho, não é mesmo? Aí tu vai pegar a fita adesiva, tu vai tirar um pedaço dela assim, ó aqui a ponta, tá vendo? E tu vai passar assim na tua mão. Ó, eu dei a volta na minha mão, tá vendo? E aí aqui eu vou cortar. Cortei.
Ó, com esse pedaço de fita adesiva aqui, a cola ficou pra fora, tá vendo? Tanto aqui quanto aqui, a cola ficou pra fora. E aí eu vou ir fazendo assim no meu crochê. Ó, e vai fazer o quê? O mesmo que faz esse rolinho aqui, ele vai tirar os pelos do crochê, olha só que da hora. Gente, um rolo de fita adesiva dá pra fazer quantos desse negócio aqui? Ah, aqui já parou de sair os pelinhos, já saiu a cola. O que tu vai fazer? Tu vai virar ele, porque o outro lado ainda tá com a cola bem boa, ó. E aí tu vai tirar os pelinhos. A gente tem que dar um jeito. Sabe aquele ditado? Quem quer dar um jeito, quem não quer dar desculpa? Funciona super e funciona pra tudo, tá? Então, deixa aí se tu tem alguma dica de alguma gambiarra que tu faz no teu crochêzinho aí pra facilitar a tua vida, compartilha com a gente. Espero que tu tenha gostado desse vídeo. Vou deixar aqui na tela sugestões de vídeo pra ti. Clica em cima de alguma delas que eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau, tchau!